Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aqui é a Cris Coe, falando com vocês da Rádio X40 aqui pelo Facebook. Quero dar as boas-vindas nesse novo programa, começando hoje, inaugurando Viver Melhor com Cris Coe, agradecendo toda a equipe da Rádio X40, ao Paulo, a Suelen, Juliana, todos que estão conosco, apoiando esse movimento pela vida, movimento por estarmos melhor, mais conscientes e mais tranquilos. Que todos nós consigamos viver isso. E o meu trabalho como psicoterapeuta holística vai bem ao encontro dessa ideia, de nós podermos ser melhores, estarmos melhores, mais conscientes e trazendo dicas, coisas que a gente pode fazer em casa. Então, como podemos caminhar rumo a isso, harmonizando, limpando, tudo aquilo ainda que nos inquieta, né? Que nos deixa ainda presos a esses pensamentos, sentimentos que não contribuem. Né? Então, essa é a nossa ideia com esse programa Viver Melhor. Que todos nós estejamos preparados e harmonizados. A ideia é que a gente toda semana possa aprofundar um tema e todos os dias de segunda a sexta eu vou dar um enfoque diferente sobre esse tema. O tema dessa semana, para a gente começar, é radiestesia e radiônica. É um tema que eu uso muito, um assunto e uma terapia, um tratamento, ferramentas que eu uso aqui no meu consultório, no meu espaço de trabalho, nos atendimentos que eu faço. São ferramentas tanto da radiestesia quanto da radiônica que tem por objetivo alterar padrões, vibrações, frequências que nós criamos ou nos ambientes onde nós estamos inseridos, que nós possamos alterar todas aquelas frequências negativas que nos deixam para baixo, que nos deixam com um padrão vibratório desarmônico e, consequentemente, acabam em algum momento transparecendo no nosso corpo físico como doenças, né? Começando como desarmonias mentais, nos nossos pensamentos, emocionais, são todos os sentimentos que nós temos e, consequentemente, chegando no físico, externalizando, né, no corpo físico. Hoje, no primeiro dia do programa Viver Melhor, eu estou com vocês aqui na Rádio X40 e estou aqui no meu Instagram, Cris Coe Terapias Integrais, então fazendo a dupla, né, transmissão. Então sejam bem-vindos. Vou começar falando então do nosso tema específico. O que eu trouxe hoje para a gente entender? Vou falar rapidamente o que é a radiestesia, o que é a radiônica e já vou começar a ensinar para você como você pode usar na sua casa. Então, hoje a nossa primeira aula vai ser sobre esse fundamento, já para que você saiba que não é uma técnica só de consultório usado por especialistas. Nós também podemos usar parte desse conhecimento em casa, para nós, para nossa família, para harmonização, para limpeza. Então, a gente tem uma programação durante toda a semana que eu vou trazer formas da gente trabalhar tudo isso. Antes da gente saber como usar para cura, como usar para energização, para um descarrego, quebra de energia de olho grande, de inveja, aquelas coisas que vêm para cima da gente, né? A gente precisa descarregar, a gente precisa tirar do nosso campo. A gente precisa entender como usar essa ferramenta, quais são os instrumentos que nós usamos. Hoje a gente vai falar sobre isso. A gente entende que tudo que vibra conosco vibra em energia. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo aquilo que nós fazemos, as nossas ações, gera um campo de energia. Essa energia é um padrão vibratório, né? A gente entende esse padrão vibratório atuando em frequências, né? A gente volta lá para a época da escola, quando a gente aprendia a aula de física, as ondas que carregam energias, né? Frequências eletromagnéticas
que atuam. Isso a gente já vê hoje nos padrões de pensamento, isso é medido. Tanto é que existe já tecnologia que é capaz de perceber os impulsos elétricos do nosso cérebro através dos pensamentos que nós temos. E esses aparelhinhos, né, esses pequenos chips, microchips, então a tecnologia avançou que o que ela faz? Ela identifica os impulsos elétricos do nosso cérebro emitidos a partir dos nossos pensamentos, decodifica isso e externaliza de alguma forma. Então, pessoas que têm problemas, por exemplo, motores, né, de paralisia motor, que não consegue falar, não consegue escrever ou se expressar de outra forma, a partir desses equipamentos, então ela pensa e aquele equipamento decodifica e faz uma tradução dos impulsos elétricos e passa então a escrever, aparece na tela ali do computador, tudo aquilo que a pessoa está pensando aparece como texto escrito. Isso é só para a gente ter uma ideia de como a propagação da energia acontece. Isso não é mágica, né? Isso é tecnologia. Hoje a ciência já comprovando aquilo que há muito a gente já sabia. O nosso pensamento emite energia, o nosso pensamento emite uma frequência. Eu tenho certeza que vocês já passaram por uma situação daquelas e eu estou pensando tanto numa pessoa, estou pensando na minha mãe e a minha mãe me liga, do nada. E a minha mãe me liga e diz assim, oi filha, nossa, estava pensando aqui em ti, tá tudo bem contigo? E eu disse, nossa, eu pensei aqui, ela recebeu lá, ela me ligou, né? Então, a gente já passou por isso. Quando a gente quer falar muito com alguém ou quando a gente quer que alguém entre em contato conosco, que a gente pensa fixamente naquela pessoa e a pessoa entra em contato. Olha o padrão eletromagnético que a gente direciona para as pessoas. E isso acontece tanto quando a gente tem consciência, mas quando a gente também não tem consciência disso. Porque tudo que eu penso, eu não fico, eu estou pensando isso agora, então eu estou criando um campo. Acontece esse campo de energia gerado. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa. A mesma coisa acontece com os nossos sentimentos. Tudo aquilo que eu sinto produz uma onda eletromagnética que reverbera no nosso campo, no nosso meio, no nosso ambiente, até chegar ao destino, né? Aquela pessoa, aquela situação, aquele local para onde a gente direcionou aquele sentimento. Quem está me dando a Edna Guiar de Carvalho. Boa tarde, Edna. Seja bem-vindo ao nosso programa Viver Melhor. A gente está entendendo aqui o que é a radiestesia radiônica. Aqui pelo Insta, a Viviane está conosco. A Larissa, olha Lari, linda. Arte Tribo, Canteiro da Vovó, olha a Regina, sejam bem-vindas aqui quem está conosco também pelo Insta. Então, falando de padrão e vibração, a gente já entende que tudo é energia, tudo é vibração e padrão de energia. Se eu compreendo e já sei disso, eu vou entender então que a radiestesia é uma ferramenta, é um conhecimento que traz para a gente a possibilidade de medir, de identificar esses campos de energia. Então, pelas técnicas da radiestesia, eu consigo identificar se o meu padrão de energia que eu estou emitindo está harmonizado ou desarmonizado, se está desequilibrado ou se está ajustado com o meu padrão natural. A gente consegue medir se o padrão de energia de uma pessoa, ela está saudável ou ela está doente, o corpo físico e os corpos de energia, né? O corpo do pensamento e o corpo do sentimento. Então, a radiestesia é uma ferramenta, são conhecimentos que trazem técnicas para a gente perceber
esses padrões de energias. Por isso que é amplamente utilizado. E a radiestesia se conhece há milênios, né? Existe, historicamente falando, registros de radiestesia há mais de 9.000 anos. Imagina, para a gente ter uma ideia, né? A gente estudando a história do Egito Antigo, está lá, está claro, explicado como se utilizavam ferramentas, né? A ferramenta mais antiga da radiestesia era a forquilha. Quem é do interior ou quem conviveu aí com pessoas no interior, aquela forquilha, né? A varetinha que a gente procura água no subsolo. Então a gente segura a varetinha, aquela forquilha, né, e direciona para o chão. E onde tem um veio de água, aquela forquilha treme, né? A varetinha ali, ela treme. O campo de energia emitido pela água que está no subsolo, ela faz vibrar aquele instrumento de madeira. Isso os antigos já usavam e no interior se usa muito ainda. Uma prática natural, um conhecimento milenar ancestral que hoje a gente consegue pela física, pelos conhecimentos científicos, entender como é que aquilo ali balança. Não é mágica, né? Não é ocultismo, não é mistério, é física. É um instrumento captando um padrão de energia e aquela vibração emitido por algo. Por isso também que a radiestesia é muito usada para medir campos de energia dos ambientes. Então existem especialistas que trabalham com essas medições. Então eu entro num ambiente, eu uso instrumentos específicos radiestésicos em que eu sei medir se o quarto onde eu durmo, se tem uma energia adequada, se está harmonizado, né? Se a minha casa ela foi construída em cima de um local adequado ou se existe uma energia telúrica muito densa, principalmente se quando a gente tem construções em cima de veios aquáticos subterrâneos, onde a gente tem entroncamentos, né, desses lençóis freáticos, ali tem um campo de energia tão forte que pode causar enfermidade no nosso corpo físico. Vai acumulando aquelas energias e às vezes e a gente já passou, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento de casas, de locais em que nada dá certo, né? Nada funciona, as pessoas entram ali e ficam doentes. E às vezes o nosso imaginário popular fica imaginando que é coisa de espírito, né? Que é alguma maldição. Aí a gente vai lá para os filmes hollywoodianos, ai, tem um cemitério debaixo da casa, né? E não é nada disso. Às vezes é só o padrão de energia. E existem ferramentas para que a gente possa voltar a reharmonizar aquele campo de energia, né? E essas ferramentas e esses estudos e conhecimentos a gente chama de radiônica. É quando a gente usa, através da geometria sagrada, através da forma dos objetos, a gente consegue emitir um padrão de energia. Se a gente entende que tudo é energia, a gente emite um padrão de energia específico através de instrumentos e ferramentas específicas. E isso é radiônica, quando a gente consegue, a partir de um instrumento, alterar a frequência da energia que está naquela pessoa, naquele local, né? Dentro dos estudos da radiônica, temos aparelhos radiônicos elétricos que emitem impulsos elétricos, tipo essas maquininhas, sabe, de eletrocardiograma, quando a gente vai no médico e eles colocam, né, os pluguezinhos para medir o batimento cardíaco. É muito parecido com o princípio da emissão dos equipamentos de radiônica, dos equipamentos elétricos. Então, esses são os equipamentos radiônicos
elétricos e eletromagnéticos, eles emitem aquela frequência. E a frequência, ela pode ser de som também, né? Então, quem já fez um exame chamado ultrassom, também já viu como é que as frequências e a energia atua também pelo som, ela é transmitida pelo som. Já na radiestesia manual, que a gente chama, né, a radiestesia manual, ela é composta por uso de gráficos, sinalizações gráficas, né? Deixa eu pegar aqui um outro gráfico que a gente utiliza muito. Então, são esses gráficos, né? Que eu tenho um exemplo aqui, um gráfico prosperador. Aqui eu tenho um trígono. O que são esses gráficos, né? São formas geométricas. Esse é o labirinto de Hermes. São formas geométricas que, ao serem manipuladas, elas emitem um padrão vibratório específico. É o princípio daquilo que a gente entende como símbolo, simbologia, sabe? Os símbolos, a gente não vê, tem símbolos sagrados, né? O olho de Horus, a estrela de Davi, a cruz, né? Um pentagrama. Existe uma série de símbolos sagrados. Esses símbolos, eles emitem um padrão de energia a partir da forma como eles são desenhados, são descritos, né? O ângulo em que as linhas se tocam ou se curvam é que formam ali um padrão emissor de energia. A radiônica faz o quê? Utiliza, pega essa energia e direciona para um local. Direciona para uma pessoa, para um animalzinho de estimação ou para um ambiente. Com que objetivo? Harmonizar o que precisa ser harmonizado, né? Então, num contexto geral, radiestesia e radiônica é para isso. Para que a gente usa? Para tudo, todo tipo de harmonização. Então, sabe, na família tem aqueles momentos em que a gente passa irritado, um brigando com o outro, em desarmonia, em desavença. Então, a gente vai lá a harmonizar esse padrão, harmonizar os ânimos, trabalhar campo de união, trabalhar perdão. Todas essas emoções são padrões, são energias, padrões emocionais desequilibrados, padrões mentais, né, desordenados de pensamentos, até que a gente volte a ter ali uma harmonia. E para cada situação que a gente quer trabalhar, a gente vai ter um gráfico, a gente vai ter um instrumento adequado dentro dos conhecimentos de radiestesia, né? Olha, Juliana, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos lá. A todo momento, se vocês tiverem dúvidas, perguntem aí. Eu vou começar a explicar agora como é que a gente vai fazer isso em casa e começar a usar em casa. Quem tá aqui pelo Insta, minha maga maravilhosa Larissa, linda. Madalena Brigadeiros, lá de Santos, olha coisa linda, estão por aqui também. O principal instrumento da radiestesia é o que eu vou ensinar hoje para você. E você já deve ter visto e já conhece, ele se chama pêndulo, né? Eu trouxe aqui 4 pêndulos. Esse tipo de pêndulo a gente chama de pêndulo peão, né? Ele tem um formato de um peão, né? Não é à toa. Vocês vão ver que tem um que é mais fininho, o outro é maiorzinho. Aqui eu tenho 4 pêndulos peão, os 4 de pedra, ou como a gente gosta de chamar, fica bonito, né? De cristal. Eu tenho um quartzo rosa, um quartzo verde, um quartzo transparente, né? Translúcido e um de ônix. Então aqui você vai escolher aquele que você se sente mais à vontade, né? Às vezes a gente até tem um pêndulo em casa,
e nem sabe como usar ou o que fazer com ele. Então, se você já tem, agora vai aprender a usar. Se você não tem, é muito fácil de comprar. Então, essas lojas que vendem produtos esotéricos, religiosos, você encontra facilmente, né, esses pêndulos. E para quem vai comprar por internet, nessa época de isolamento, né, também é muito fácil. Mercado Livre tem, Donella tem, tem Zotes tem várias lojas online que você pode comprar seu pêndulo peão. E não é caro, viu? Esse daqui é bem acessível. Você compra R$ 10, compra um pêndulo desse, né? Bem bonito e ele é muito bom para quem está começando. Que primeira coisa que a gente tem que lembrar quando fala do pêndulo, né? Ele é feito de pedra. Esse daqui, né, de quartzo rosa, a gente sabe que todo o elemento mineral ele tem uma conexão, né, com a nossa ancestralidade. O primeiro reino formado na Terra, na criação do nosso planeta, foi aqui o reino mineral, né? Antes de haver terra, antes de haver água, antes de haver... Então, a gente tinha o reino mineral presente. Então, aqui a gente fala de uma energia que mexe conosco. Não é à toa que o nosso corpo, para se manter vivo, nós precisamos dos minerais. As vitaminas, né? Vitamina K, vitamina B, o ferro, o zinco, enfim, toda a composição de minérios e minerais no nosso organismo. Então, eu gosto muito de trabalhar com os pêndulos de cristal ou de pedras, por causa disso, né? Tem uma conexão muito grande conosco. Mas ao mesmo tempo que tem conexão conosco, eles também se impregnam com a nossa energia. Cada pessoa que encosta nessa pedra, desde o momento em que ela foi extraída da natureza até o momento de estar conosco, essa pedra vai absorvendo as energias de todas essas pessoas. Então é importante que quando eu compro, eu faça um processo de limpeza. E esse processo de limpeza é bem básico. Debaixo da água corrente, deixa essa pedra, né, esse pêndulo aqui, essa pedra debaixo da água corrente por uns 2, 3 minutinhos. Né? Você pode colocar, repousar ela na terra, então num elemento telúrico que também absorve energias diversas. E aí você já tem um pêndulo neutro de energias diferentes, de outros campos que possa atrapalhar o trabalho. Então a primeira coisa é sempre limpar o pêndulo e deixar ele limpinho. A segunda coisa, a gente vai encontrar o norte de onde nós estamos. Nós vamos ativar esse pêndulo e programá-lo para que ele sirva aos nossos propósitos. Vocês também já devem ter visto, se já viram alguma coisa sobre pêndulo, sobre radiestesia, a gente usa o pêndulo, né, e ele responde girando, sentido horário, sentido anti-horário. Só que eu preciso dizer para esse pêndulo e conectar com ele no sentido de mandar uma programação para que eu compreenda que toda vez que um campo de energia estiver em harmonia, ele vai girar horário. Toda vez que um campo de energia estiver em desarmonia, ele vai girar anti-horário, né? Para que eu entenda o que ele está me dizendo, porque senão eu coloco o pêndulo aqui, ele vai captar o padrão de energia. Ele vai girar para algum lado, ele vai para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Mas se eu não entendi o que significa isso, eu não vou saber responder ou identificar energia nenhuma, porque ele simplesmente vai balançar quando captar um campo de energia. Então, por isso que eu gosto sempre de apresentar a ativação e programação. Tá? Para isso, o que eu uso? Eu uso uma bússola. Né? Aqui eu tenho uma bússola pequenininha. Você não precisa ter bússola como eu tenho.
existem aplicativos de bússola para o celular. Então, você pode baixar o aplicativo de bússola. E se o seu celular não permite baixar aplicativo, você não consiga identificar a bússola, é só amanhecer um dia e ver por onde o sol nasce aí na sua casa, onde você está, né? Quando enxergar o sol nascendo, aponta o braço direito, né, para onde nasce o sol. E ali eu sei que é o leste. Então, se o sol nasce aqui, apontei, né, o meu braço direito, eu sei que o norte é para cá. Então, eu vou me direcionar para o norte para fazer a programação do meu pêndulo. Aqui no meu espaço, o norte está para lá. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira programação aqui. Programação do sentido horário. Eu só fiz grandão aqui para vocês, né, visualizarem bem. Então, programação do sentido horário. Eu vou direcionar para o norte. Vou direcionar para o norte. Então, vou colocar sobre a mesa, direciona para o norte. E aqui eu vou, então, ativar e programar o pêndulo. Então, respostas: sim, positivo é horário. E eu faço aqui 21 rotações do pêndulo em sentido horário, né? Então, sentido horário 21 vezes. Aí eu vou para a segunda ativação, sentido anti-horário. Então, eu estou ativando esse pêndulo, programando ele para dizer não. Sentido negativo, sentido de não. Sentido negativo, sentido de não. 21 vezes pendulando anti-horário. E aqui pendulando, então, 21 vezes nesse sentido anti-horário. Tá? A próxima programação que eu vou fazer é no sentido vertical, para cima e para baixo, né? Aqui, esse sentido vertical, ele também pode me dar uma resposta de sim. Então, a mesma coisa, sentido vertical, para cima e para baixo, sim. Positivo, sim, positivo. E no sentido horizontal, esquerda e direita, eu estou programando menos ou não, né? Então, no sentido horizontal, 21 vezes pendulando, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Não, menos. Então, quando a gente tiver fazendo perguntas ao pêndulo, ele vai passar a responder sobre essas referências. Essa foi a referência que eu criei de conexão com o pêndulo que eu vou usar, né? Se eu tiver 10 pêndulos diferentes, eu vou programar cada um deles individualmente, tá? Isso aqui é uma programação básica para a gente começar a usar em casa, para a gente e para nossa família, né? Existem técnicas aprofundadas quando a gente vai usar para tratamento de longo prazo, quando vai usar de forma técnica para situações muito específicas. Mas para tudo aquilo que eu vou trazer essa semana para vocês, essa programação ela é o suficiente. E é importante que na hora que a gente vai fazer essa programação, o nosso campo de pensamento esteja tranquilo, né? Que não tenha telefone tocando, que a vizinha não bata na porta na hora e a gente para tudo, vai lá e volta. Perdeu a concentração, né? Então, tenta estar num ambiente tranquilo, mais harmonizado, para você fazer a sua ativação
e nunca ter problema depois de respostas. Ah, e agora? Não falou nada, não mexeu, né? Isso é importante. Outro ponto importante quando a gente vai trabalhar com a radiestesia, tá? Toda a fonte de campo eletromagnética, celular, notebook, micro-ondas, a geladeira da cozinha, às vezes a gente usa a mesa da cozinha para fazer esse trabalho, né? Esteja assim, pelo menos uns 2 metros longe desses equipamentos eletromagnéticos, porque eles emitem um padrão de energia intenso que pode atrapalhar a gente na medição da energia daquele espaço, né? Então imagina, eu estou querendo saber e medir a energia minha, do meu marido, dos meus filhos, e aí quando eu vejo está o celular aqui na minha mesa do meu lado, né? O trabalho pode ter um resultado ali que não é o verdadeiro, porque eu estou recebendo, aí está lá, nossa, está todo mundo desarmonizado, e de repente nem é a pessoa, é a influência daquele campo ali, daquele celular que está ali do lado, porque eles, né, esses equipamentos, eles emitem energia. Existem outros instrumentos de radiestesia que a gente consegue medir claramente esses campos de energia. Quando a gente usa o dual hold, né, que são as varetas, a gente consegue medir a irradiação da energia. É fantástico, tá? Então a gente evita, em casa você evite isso, tá? O que eu gostaria de sugerir, né, para que vocês fizessem como um exercício, para a gente ir praticando, até para ir preparando para as nossas próximas aulas, porque eu quero ver todo mundo usando na prática isso em casa. Eu peguei aqui, olha, cartinhas, carta de baralho, ó, tenho carta de baralho aqui. E eu quero ensinar um exercício para você com o pêndulo. Depois de ter ativado e programado esse pêndulo, a gente dispõe, né, escolhe uma, aqui eu tenho 5 cartas diferentes. Eu vou escolher aqui o Coringa, né? Escolhi o Coringa e eu vou, então, conectar o meu pêndulo com essa energia do Coringa, né? Então eu vou já com o pêndulo programado, eu vou aqui, vou girar 21 vezes no sentido horário. Essa carta, né, sobre a mesa, não tá na minha mão. A mão que você vai usar o pêndulo, né, segurando pelo dedo indicador e o dedo polegar, então segurando o fio do pêndulo. O braço não pode estar encostado na mesa, então o cotovelo elevado, deixa o braço bem leve, né? Bem leve, para a gente sentir a energia. O outro braço livre, deixa a energia fluindo e a cartinha em cima da mesa, né? Então o Coringa está em cima da mesa. E aqui eu vou girar 21 vezes no sentido horário, para que o pêndulo identifique o campo de energia da carta do Coringa. Então, 1, 2, 3, 4, 21 vezes. Pendulei, o pêndulo já identificou qual é o padrão de energia desta carta. O que eu faço então no meu exercício? Eu misturo o Coringa com as outras cartas. Misturo o Coringa com as outras cartas, disponho as cartas em cima da mesa. Vou tirar isso daqui. Eu vou abaixar um pouquinho aqui para vocês verem, olha. Colocar para cá. Então, dispus aqui as cartas e eu venho com o pêndulo, identificando, né? Carta por carta. Este é o Coringa, e se o pêndulo for no sentido horário, é sim, se ele for no sentido anti-horário, é não.
É o coringa? Sentido horário, sim, sentido anti-horário, não. Então, eu vou pendulando em cima de todas as cartas. Quando a gente está começando, eu sugiro começar com duas cartas, né? O coringa e uma outra, fica mais fácil. Aí, na medida que a gente vai se habituando com a energia, a gente vai aumentando. Aqui eu tenho 5, né? E claro, aquela dica que eu dei também é válido. Façam longe de equipamento eletrônico. Façam exercício longe do celular, longe do computador, porque esses equipamentos, aqui eu tenho 2 equipamentos, tenho tanto celular quanto notebook. Então, olha o campo eletromagnético que eu tenho aqui à minha volta, né? Então, a gente, quando estiver praticando em casa, a gente vai evitar. E aqui eu vou testando. É claro, gente, depois eu viro, né? Para saber se eu acertei onde está o coringa. É claro que, vamos voltar aqui. É um exercício, é prática. Então, Cris, né, na primeira vez que eu vou acertar, pode ser que não, é na segunda, pode ser que não, é na terceira, pode ser que você consiga na terceira, né? Então, é treino, é prática, para que a gente possa ir dominando essa identificação e se sentindo seguro, né? É interessante fazer a prática também com a roupa de uma pessoa, né? Então a gente pega a roupa de um filho, um casaco de um filho, casaco do marido e pendula 21 vezes, né? Em cima daquela roupa, nomeando a pessoa, né? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E o pêndulo identifica aquele padrão de energia que está naquela roupa, que é daquela pessoa, que aquela pessoa usou. Então, o fulano de tal vibra com aquela energia. E depois a gente faz a identificação. Então, cobre várias peças de roupa e vai em cima identificando qual é a roupa do fulano de tal com o pêndulo, a partir do padrão de energia pessoal daquela roupa, né, que aquela pessoa usou. E assim a gente vai desenvolvendo essa nossa capacidade de compreender aquilo que o pêndulo nos mostra por essa prática radiestésica, né? Por que que esta etapa é tão importante? Eu estou levando, né, todo esse tempo para explicar isso, porque ela é a base de tudo aquilo que eu vou mostrar amanhã, depois de amanhã. Então, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Eu tenho aqui o que nós vamos, né, estudar ao longo da semana. Já deixa de spoiler, até para você voltar aqui e convidar seus amigos, né? Amanhã a gente já vai começar estudando um gráfico que se chama decágono, né? E como a gente vai construir um testemunho. Sabe quando eu quero tratar uma pessoa à distância, que eu não tenho a pessoa ali do meu lado? Então, vou tratar minha mãe, que não mora comigo, vou tratar meu filho, que também já não mora mais comigo. Então, eu posso tratar pessoas que estão longe de mim a partir desse uso da testemunha. Amanhã eu vou ensinar como você vai fazer o testemunho. Existem testemunhos que são diretos, né? Testemunho de quando eu tenho o cabelo da pessoa, é um testemunho direto. Cabelo da pessoa, o cabelo da pessoa está impregnado com a energia da pessoa. Um pedaço de uma unha, a saliva, são testemunhos diretos. Está impregnado da energia da pessoa. Então, é aquele campo de energia direto. Mas quando eu não tenho isso, como eu faço esses testemunhos? Então, para eu tratar a minha mãe que mora em outra casa e eu não estou podendo visitá-la, e eu não tenho nada, eu não tenho um fio de cabelo da minha mãe, eu não tenho nada, como é que eu posso construir um testemunho para tratar a dor de cabeça horrível que ela está tendo, por exemplo? Então, amanhã eu ensino como construir isso que a gente chama de testemunho. Na quarta-feira, a gente vai falar de trabalhos com a radiestesia usando gráficos,
para limpeza energética, sabe? Para descarregar tudo aquilo que está de pesado na gente, aquelas energias densas que vão se acumulando, aqueles padrões de pensamento que a gente já não precisa mais, para trabalhar desânimo, quando a gente está, ai, não quero nada, né? Aquilo que vai sobrecarregando mesmo. As energias de demandas externas, né? De pensamentos negativos que as pessoas mandam para nós, aquilo que a gente conhece, né? Inveja, olho gordo, quebranto, mal olhado, é padrão de energias. A gente já viu que tudo que eu penso e tudo que eu sinto manda um campo de energia. O que as pessoas sentem e pensam sobre nós também nos manda um campo de energia. E isso vai se acumulando se eu não souber como limpar. Então, a radiestesia radiônica é uma das formas que eu posso usar para manter os nossos equilíbrios, harmonias, manter os nossos corpos limpos. Tá? Na quinta-feira, a gente vai falar de técnicas para harmonização pessoal, a harmonização de relacionamentos. Sabe aquele ambiente conflituoso, complicado, onde as pessoas, sabe, se irritam por qualquer coisa, se estressam, ficam brigando. A gente vai trabalhar a harmonização no lar, no trabalho e harmonização pessoal na quinta-feira. E na sexta-feira a gente vai falar de energia de cura. Para quem tá dodói, para quem tá aí doentinho na carne, né? Para quem passa por processos de enfermidade. Agora a gente está no inverno, começou o friozão, né? Eu tô até de chale hoje, um frio. Então, doenças respiratórias, pessoas que estão aí com a imunidade baixa, né? E estão mais sujeitas a vírus e bactérias. Covid está voltando no topo de novo a contaminação, a gente não está se cuidando como deve. Perdão. Então, é importante a gente ter essa energia de imunidade alta. Na sexta-feira a gente vai falar sobre isso. Eu vou mostrar para você como usar gráficos específicos para saúde, tá? Para você cuidar de você, da sua família, de todo mundo que está aí pertinho. Essa é a nossa semana de estreia no Viver Melhor, com muitas ferramentas para você estar harmonizado, estar bem, né? Viver bem, isso que é o importante. E para quem acompanhar a nossa semana, a gente já deixa aqui o recadinho. Na sexta-feira, agora a Ju, a Suelen, o Paulo, o pessoal da rádio aí que tá, eles nem sabem, surpresa aqui que eu tô fazendo. Para quem tá ouvindo a gente, quem participar conosco durante as semanas, dando um oizinho, compartilhando o nosso programa Viver Melhor, na sexta-feira eu vou sortear com um super brinde. Esta semana eu estou no lançamento do curso de radiestesia radiônica e evolução. Um curso com conteúdo todo completo de todas as ferramentas que eu trabalho terapeuticamente. Então, o curso é para quem quer aprender a usar a radiestesia de forma profissional. Cris, eu quero, se você quer aprender a usar a radiestesia profissionalmente, dizendo assim, Cris, eu quero ter uma segunda renda, eu quero ajudar minha família, eu quero conhecer essas ferramentas para ajudar as pessoas que convivem comigo, lá na minha comunidade, lá na igreja onde eu frequento. São ferramentas que podem nos ajudar muito. Então, se você quiser realmente aprender, eu vou sortear aqui um desconto de 50% no curso de radiestesia e radiônica lá na sexta-feira. Então, só avisar para os seus amigos, compartilhar a nossa live, estar conosco aqui nesse nosso programa. Hoje foi ao ar às 3 da tarde, às 15 horas, mas a partir de amanhã, então, dá umas 2 da tarde, no nosso horáriozinho do início da tarde. Então, falando de coisas boas. E toda semana vai ter novidade.
Na semana que vem já é um assunto que é também lindo demais e que a gente pode explorar muito. Semana que vem eu já vou falar de fitoenergia. Vou falar de ervas, né? Ervas que curam na semana que vem. E essa semana ficamos com radiestesia radiônica. Quem tá aqui? A Ju tá por aqui ainda. Olha, aqui no Insta entrou a Ana, no Insta entrou a Letícia. Nossa, a Lezinha, quanto tempo que eu não vejo a nada, Lê. Esse isolamento a gente aí que não vê mesmo, né? Já demorava para se encontrar, acaba não percebendo mesmo como é que a gente vai se encontrar, né? Quem está aí assistindo conosco ainda, se tiver dúvidas, deixa eu pegar aqui os gráficos, já ir mostrando para vocês tudo que a gente vai trabalhar durante essa semana. Já que a gente tem tempo, né? Eu já vou mostrando. Esse daqui é o que a gente já vai aprender amanhã. Ó, eu já vou mostrar o decágono amanhã, né? Pra gente ir trabalhando. Outro que eu vou usar é o gráfico vitalizador. Ó, o gráfico vitalizador, ele vai trabalhar nossos campos de energia. Sabe quando a gente tá para baixo, tá jururu, tá cabisbaixo, a gente precisa, né, animar. Tá? Quando a gente está naqueles momentos, nossa, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas não tenho ânimo, estou sem disposição. O gráfico vitalizador vai ajudar. A gente vai estudar essa semana aqui esse também. Esse aqui é um lindo, ó, um gráfico harmonizador. Esse gráfico aqui é o que a gente vai usar lá naquela nossa aula da quinta-feira, quando a gente falar de harmonização pessoal, harmonização de relacionamentos. Deixa eu ver aqui um outro gráfico que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui eu vou mostrar também. Tem muito, gente, tem muito gráfico aqui. Em uma semana não dá para ver tudo, mas vou mostrar tudo que eu conseguir, eu vou mostrar. Esse aqui, esses dois aqui, ó. Quando a gente falar depois de amanhã, na quarta-feira, a gente vai falar de limpeza, né, de campos energéticos, limpeza do corpo físico, das energias que ficam acumuladas, de enfermidades que a gente tenha, sabe, pessoas que passam por processos, tratamentos físicos prolongados, né, doenças autoimunes, pessoas que têm diabetes, né, que é um desequilíbrio prolongado no corpo, câncer e todos os tipos de doença prolongada que vai fazendo aquela energia enfermiça ficar acumulada nos nossos corpos. A gente vai trabalhar com esse gráfico desimpregnador, né? Desimpregnando tudo aquilo que está carregando e sobrecarregando os nossos corpos. E aqui o gráfico anti-magia. Esse gráfico anti-magia, ele vai trabalhar com todos os padrões de energias negativas fora da lei que nos envolvem, né? Tudo aquilo que causa dano vindo de o que a gente ouve falar por aí, trabalho, feitiçaria, né? Coisas negativas que se acumulam, inclusive vindo de pensamentos. E geralmente a gente ouve o termo magia, acha que magia é só coisas com elementos, e não, né? Os tipos de magia negativa mais difíceis da gente quebrar e da gente mudar a polaridade da energia são as magias mentais, sabe? Tem pessoas que têm um poder mental tão grande, mas tão grande, que ela é capaz de derrubar outra pessoa só por pensar mal daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa tem tanta raiva, tem tanto ódio dentro de si, tem tanto rancor, que um pensamento dela,
é capaz de mandar uma bomba energética para outra pessoa. Aí quando a gente vai ver, diz assim, isso é trabalho feito. E às vezes não tem nem, não foi acesa uma vela, não foi feito nada elemental. Só o fato da pessoa pensar, aquela nuvem negra já fica pairando perto de nós, né? Aquela nuvem negativa, de energias negativas, já fica conosco, próximos a nós, atrapalhando nossa vida, bloqueando, fazendo com que a gente se disperse, se desanime, perca as esperanças, né? Então, vai atrapalhando todos os sentidos da nossa vida. E como tudo é energia, a radiestesia é a ferramenta principal que vai ajudar a gente a identificar que energia é essa e o que isso está impactando. Imagina só se cada vez que a gente se sente, né, cansado, a gente soubesse medir da onde vem esse cansaço, a gente saberia o que fazer, como tratar, né? Então isso aqui vem da onde? E com a radiestesia a gente mede, e com a radiônica, através dos gráficos específicos, a gente trata, né? Trata tudo aquilo que precisar ser tratado vibratorialmente, alterando frequência, alterando o padrão, né? É um processo, uma técnica tão simples e que durante muito tempo ficou aí a cargo de ser algo místico, esotérico. E hoje, quanto mais a ciência avança, mais a gente estuda e percebe, não é mística, não é esotérico, é ciência, é física. É a física que estuda a emissão das ondas, a propagação das energias através de ondas eletromagnéticas, né? Então, isso é o que a gente vai estudar toda essa semana, e de uma forma muito simples, que a gente possa usar na prática. Nosso programa é para que você use em casa, para você e para sua família. Tá certo? Quem está aqui comigo, então, fica aí o convite para você conhecer o meu trabalho. Então, se você quiser saber mais sobre o que eu trabalho, outros assuntos que eu desenvolvo, é só procurar no meu canal do YouTube, no meu canal do Insta, Cris Coe Terapias Integrais, e você vai ter acesso a muito conteúdo. E vem conosco assistir a partir de amanhã, da 1 às 2 da tarde, aqui na Rádio X40 pelo Facebook. Lembrando que quem acompanhar a gente sempre vai ter super brindes especiais toda semana, com brindes novos, com coisas novas para beneficiar você, o seu desenvolvimento, a sua vida e de todos aqueles que te rodeiam. Porque quando eu sou feliz, quando eu estou bem, todos aqueles que convivem comigo também melhoram, né? E assim todos nós passamos a viver melhor. Então, até amanhã, à 1 da tarde, aqui na Rádio X40 no Facebook. Eu espero você e os seus amigos. Grande beijo para quem está aqui na rádio. Grande beijo para quem está aqui no Insta. E até amanhã.